E eu sou o Padre Inácio da Trindade, da Fraternidade, junto com os meus irmãos, somos salvistas, Fraternidade Jesus Salvador, estamos aqui vizinho de vocês, e impulsionados por esta graça do Espírito Santo, estamos aqui para partilhar desta palavra, amém? Amém. E quando nós estávamos no louvor, e eu estava ali atrás, e nós alegres, felizes, cantando louvores, mesmo como Gabriel nos impulsionava, mesmo diante das noites traiçoeiras, sempre louvando o Senhor, cantando, dançando na sua presença. E esta é a vida do cristão. A vida de todo cristão é uma vida de louvor. O cristão é aquele que, renascido pelas águas do batismo, nasce novo homem e tem impresso na sua alma o selo do Espírito Santo, o selo que nós recebemos por filiação no sacramento do batismo. Portanto, nós que temos um Cristo e um Senhor, que professamos a fé em um Deus, somos aqueles que vivemos para proclamar aos irmãos e irmãs que este Deus age na nossa vida. Isso é louvor. Isso é louvor de Deus. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, nos ensinar que o louvor é simplesmente reconhecer na nossa vida e proclamar que Deus é Deus. Isso é louvor. Isso é louvor de Deus. Reconhecer que Deus é Deus, reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é o Criador, que Ele é amor, a grande revelação de Cristo a nós. Deus é amor. E esta é a graça do Pentecostes. Somos nós acreditarmos e vivenciarmos dia após dia este louvor. E este louvor marca toda a Sagrada Escritura. Todos aqueles que serviram ao Senhor Deus, está narrado na Sagrada Escritura, viveram uma vida de louvor. E o louvor nos garante a vitória. Se você aguarda a vitória da sua casa, se você aguarda a vitória do seu corpo, de uma cura física, de uma cura espiritual, psíquica, a vitória está no louvor. Reconhecer que Deus pode realizar tudo na sua vida. Você crê nisso? Sim. Amém. Isto é a pulsão do louvor em nós. E esta marca de louvor como vitória é o que nos narra a Sagrada Escritura em Êxodo 17. No livro do Êxodo, capítulo 17, no versículo 8, nós vamos escutar a batalha de Moisés e o povo de Israel, ainda um povo itinerante, um grupo que seguia o Deus Javé contra Amaleque. Amém? Amém? E a palavra diz assim: Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina. E enquanto Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque
e seu povo a fio da espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar que chamou de Javé Nessi, já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Palavra do Senhor. E esta é a vitória de Deus, uma das primeiras vitórias após a saída do Egito, após as grandes maravilhas que Deus realizou para salvar o seu povo da escravidão do Egito. Povos que serviam outros deuses, povos pagãos vinham atacar o povo do Senhor. Mas esta situação é um pouco mais grave, porque Amaleque, ele é da descendência de Esaú. Portanto, ele também fazia parte do povo de Deus. Mas Amaleque foi daquele que serviu a si mesmo. Ele se vendeu a outros deuses, caminhava por si mesmo, havia debandado do povo de Israel, o povo escolhido do Senhor. E ele se voltou contra a sua casa, contra a sua própria família, contra o seu povo, e foi combater. Mas Deus, que é fiel com a sua promessa, que havia prometido para Moisés e para o povo, que eles haviam de provar da terra prometida, não podia deixar o seu povo perecer. E então, o Senhor garantiu a vitória para Moisés. E Moisés, de mãos erguidas para o alto, proclamava a vitória do Senhor, mãos para o céu, proclamando o senhorio do Senhor sobre ele e seu povo. E as mãos na Sagrada Escritura significam poder e autoridade. Então Moisés, de mãos erguidas para o alto, era como se ele gritasse para aquele povo, gritasse para o céu, gritasse para a criação, já que ele estava no alto da colina. O poder e a autoridade aqui são de Deus. Este era o simbolismo da sua mão. E então ele proclamava com esse gesto que Deus tinha toda a autoridade de libertar o seu povo e fazer com que eles derrotassem Amaleque. E também notemos que este episódio se dá em Rafidim. Rafidim foi o território onde o povo do Senhor se voltou contra Deus, contra o Senhor, reclamando, porque eles estavam com sede. Eles haviam caminhado uma longa distância no deserto e não bebiam água há muito tempo. E insatisfeito com essa situação, eles se puseram a reclamar contra o Senhor. O povo do Senhor se pôs a reclamar. E então, aos pés de Meriba, Deus faz surgir água da rocha, para mostrar o seu poder e o seu socorro, o seu carinho para aquele povo, para mostrar que o seu olhar não estava distante do povo, que ele caminhava no meio deste povo. Ele faz surgir água da rocha, e este povo bebe em abundância e pode provar do poder de Deus. Mas o povo havia murmurado contra Deus. E se nós pegarmos aqui, nós vamos ver que o povo diz, é como se o povo dissesse para Moisés: cadê Deus que não age? Quem é esse Deus? Então o povo duvida do poder de Deus, o povo duvida do que Deus já tinha realizado. E vamos nos lembrar de tudo o que Deus já havia feito para salvar aquele povo. Deus havia matado todos os primogênitos do Egito, a terra da escravidão, matando a sua posteridade. Deus havia lançado as pragas sobre o Egito, mostrando o seu poder. E Deus, por fim, havia feito o mar se abrir. O povo passou a pé enxuto e viu seus inimigos derrotados atrás, afundados na água, mortos e eles vivos. Era o que Deus tinha realizado por eles. E logo que o cansaço bateu no deserto, quando a sede
veio ao paladar, e a língua já colava ao céu da boca, então eles se voltam contra Deus. Se voltam e reclamam para Moisés: cadê o Senhor que vai nos deixar morrer de sede aqui? E logo em seguida Amaleque, aquele que fazia parte do povo escolhido, também aos pés de Rafidim, o território da murmuração, e onde Deus havia provado o seu poder mais uma vez para o seu povo, ali Amaleque vai contra o povo escolhido. E a vitória do povo não veio pelas armas. A vitória do povo não veio porque eles estavam bem armados, porque eles não estavam. Lembremos-nos, eles estavam fugidos do Egito. Eles pegavam o que cabiam na bolsa e foram embora. Não podiam carregar coisas pesadas, porque senão o passo era lento. Então o que eles tinham? Nada. Era no muque, era no braço. E provavelmente o exército de Amaleque tinha suas armas. Mas quem teve a vitória? Quem? Deus, o povo do Senhor. Eles tiveram a vitória. E Amaleque, o nome Amaleque significa aquele que habita o vale, aquele que está afundado na escuridão, aquele que está desprotegido, aquele que está escondido. Isso significa Amaleque. Então o povo de Amaleque eram aqueles que viviam fechados em si mesmo, no vale da escuridão, porque isso é um vale, né? Entre uma montanha há uma grande descida, escura, tenebrosa, o vale, por isso que nós falamos o vale da sombra da morte. E Amaleque então, e seu povo, eram aqueles que habitavam o vale, viviam na escuridão, viviam longe da luz do Senhor, viviam longe do povo escolhido, porque quando o povo fugiu do Egito, Deus deu o clarão que os guiava. Eles estavam sob a luz, debaixo da luz. Já Amaleque não, vivia nas trevas, ele optou pelas trevas. E ele vai combater contra o povo do Senhor. Mas Moisés, de braços erguidos, proclamando a autoridade, a vitória do Senhor, ele se cansa. Moisés, na sua humanidade, se cansa. Se nós ficarmos com o braço erguido muito tempo, a gente vai começar a doer. Começa a doer o antebraço, o ombro, e a gente logo reclama. Então vieram Arão e Hur para o ajudar, já que eles estavam no monte com Moisés. E Moisés se senta sobre a pedra. Quem é esta pedra? É a igreja. Moisés, ele está sobre a igreja, ele está sentado na igreja. Ele está onde Deus habita, o monte. E sob a autoridade de Deus, apoiando-se em Deus, ele permanece de braços erguidos, porque ele também não estava sozinho, ele estava com Arão e Hur, e assim a vitória vem para o povo do Senhor. E com isso, o Senhor vem nos ensinar a ganharmos as nossas vitórias. Todos nós provamos de derrotas. Se nós formos pegar a nossa vida, ler a nossa história, nós muitas vezes fomos derrotados. E talvez hoje, no contexto da nossa vida, nós estejamos passando por uma grande batalha, onde a derrota está próxima, está evidente. E então é hoje que o Senhor te chama ao louvor. É hoje que o Senhor chama você, meu irmão, minha irmã, para viver uma vida de louvor e ação de graças, reconhecendo que é Ele. Quando nós nos abandonamos na mão do Senhor, Ele nos garante a vitória. Mas quando nós insistimos em fazer do nosso jeito, quando nós insistimos a lutar por nós mesmos, a vitória não é tão certa. Ela pode chegar, mas não é tão certa. Mas todas as vezes em que nós nos apoiamos no Senhor e mantemos a posição de louvor, proclamando a autoridade de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida, o poder de Deus sobre a nossa família,
o poder de Deus sobre qualquer situação, a vitória está garantida para nós. A vitória da sua vida está no movimento de louvor, porque foi assim que Deus fez com Moisés, foi assim que Deus fez com o seu povo. E Moisés, quando teve a vitória, ele construiu um altar e colocou um nome, o nome Javé Nessi. E aí na nota de rodapé da Bíblia Ave Maria diz: Javé Nessi significa o Senhor é a minha bandeira. Mas em hebraico, transliterando Javé Nessi, ele tem um significado bonito, que é a extensão deste significado que está aqui: o Senhor é a minha bandeira. Mas Javé Nessi em hebraico significa: neste lugar Deus operou um grande milagre. Amém. É o Javé Nessi. Neste lugar Deus operou um grande milagre. É o que Deus tem para realizar em cada um de nós. Nós somos este monte onde a batalha se trava, a batalha da nossa vida de fé, a batalha por sermos felizes, por sermos cristãos, por sermos fiéis ao Senhor, por termos uma família que serve ao Senhor. E dentro de nós essa batalha existe, e fora de nós esta batalha existe. Dentro da nossa casa esta batalha existe. Mas na medida em que nós lutarmos com o Senhor, mantivermos as nossas mãos erguidas em louvor e não em ato de murmuração. Pois quando o povo murmurou, o Senhor se voltou para o povo e Ele manifestou o seu poder não por gratidão, não por ternura ao povo, mas simplesmente para mostrar o que o povo necessitava, que Ele tinha poder, que Ele havia feito tudo aquilo. Mas na medida em que o povo murmurava, ele questionava: onde está Deus? Cadê este Deus que não age mais na nossa vida? Cadê este Deus poderoso? Onde está? E começam a pôr à prova a autoridade do Senhor. Mas a água do rochedo que veio, eles precisavam continuar, e a sede viria novamente. Foi algo tão instantâneo. Mas a vitória contra o povo de Amaleque não. Pois o povo de Amaleque poderia ter destruído a raça de Israel, o povo poderia ter deixado de existir, mas o Senhor garantia a vitória para eles. E é o que o Senhor realiza com cada um de nós, na medida em que nós nos entregamos numa vida de louvor e ação de graças, reconhecendo que Deus é Deus, reconhecendo que Deus tem poder e autoridade para tudo fazer em nossa vida, não acomodando Deus ao nosso querer, mas nos rendendo à sua vontade. Essa é a vida de todo cristão. Não interessa qual é a sua batalha, na medida em que você souber louvar o Senhor, a vitória será garantida. E como viver esta vida de louvor? Nós salvistas, nós temos por carisma, por essência de vida, viver o louvor. É o nosso carisma, o louvor de Deus. E o nosso fundador, o fundador da minha comunidade, ele ensinava para nós, ele dizia que o louvor deve acontecer em cada pequeno gesto de cada dia. Pois tudo que eu faço, tudo que eu falo, cada ação, cada trabalho realizado, deve proclamar o senhorio de Jesus. No nosso caso, por isso nós somos servos de Jesus Salvador. Nosso fundador, Padre Gilberto, viveu isto, e nós podemos proclamar isso muito vivamente, porque nosso fundador, ele foi acometido de grandes doenças, ele teve inúmeras doenças, mas de quase todas elas o Senhor o salvou. Não o salvou da última, por quê? Porque ele precisava ser uma oferta total, mesmo na dor, em louvor. Tudo ele nos ensinava o louvor. Mesmo diante da máxima dor, ele louvava, ele sorria. Nós temos uma foto que nós carregamos conosco,
quando ele estava já muito doente, é uma foto sorridente, e as pessoas sempre elogiam a foto. E os irmãos que estavam com ele naquele dia, diziam que aquele dia foi um dos dias que ele mais estava sentindo dor. Mas ele não estava debulhado, ai que dor, ai que sofrimento, por que Deus me permite isso? Por que Deus me faz? Não. O seu sorriso resplandecia a fortaleza que Deus dava para ele. É o que Deus tem para realizar em nós. É fazer com que os nossos lábios não sejam lábios de murmuração, mas de ação de graças e felicidade. É o que Deus tem para realizar na vida da sua família. Se você vive num contexto onde a sua família hoje chora pela situação das drogas, da desunião, da separação, da necessidade social do contexto em que nós vivemos, se as lágrimas molham o seu caminho, é hora de louvar, é hora de enaltecer o Senhor e proclamar que Ele tem poder, porque a nossa casa é Javé Nissi, porque o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa vocação é Javé Nissi. É ali que Deus realiza o grande milagre, é ali que Deus tem para realizar na sua vida. E se nós pegarmos Atos 16, nós vamos ver o episódio de Paulo e Silas na prisão, onde Paulo e Silas foram presos porque proclamavam o nome do Senhor com destemor. E então, quando eles estavam presos, eles começam a louvar, a entoar um cântico ao Senhor. Eles começam a proclamar as maravilhas de Deus, proclamar tudo que Deus já havia feito até ali por eles e pela igreja de Cristo. E então as cadeias se rompem, há um grande abalo e eles são postos na rua pelo anjo do Senhor. Portanto, não interessa o grilhão que nos prende, não interessa as cadeias que nos cercam, o Senhor nos liberta quando nós nos rendemos ao louvor. É proclamar, é louvar, é agradecer, constantemente permitir que Deus seja a nossa alegria. Amém? Vamos ficar de pé. E eu convido você hoje a dar início na sua vida a uma vida nova pelo louvor. Amém? Erga os seus braços e traga no seu coração qual é a batalha que você está travando agora. Qual o grilhão que te prende? E mesmo com a memória desta situação, eu te convido a louvar o Senhor. Solte a sua voz neste momento e vai agradecendo ao Senhor. Agradeça o Senhor porque Ele transforma você num Javé Nissi. Ele transforma a sua família no lugar onde o grande milagre se realiza. Agradeça ao Senhor, reconheça toda boa lembrança, toda bondade do Senhor na sua vida. Louve o Senhor, agradeça, não murmure, não cobre o Senhor, não lance palavras de desconjuro contra o Senhor, mas louve, agradeça, lance palavras de amor ao Senhor. Fala: Senhor, mesmo na dor eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que se eu me abandonar em tuas mãos, se eu te der a minha guerra, o Senhor me dá a vitória, porque foi isso que o Senhor fez com Moisés. Eu ergo as minhas mãos, eu ergo a minha voz e proclamo o teu senhorio, e proclamo que tu és o Senhor da minha vida, e proclamo que tu és Senhor da minha casa, proclamo que tu és a minha felicidade, proclamo que tu és a minha cura, que tu és a minha libertação, que eu não sou filho de Amaleque, que vive no vale da sombra, que vive na escuridão, mas eu sou filho da luz, renascido do Espírito Santo. Senhor, nós não somos filhos do vale,
Se até hoje nós estivemos vivendo no vale da escuridão e da tristeza, no vale da dor, no vale da falta de fé, no vale da doença, no vale da desunião, da discórdia, no vale da falta de fé, do desamor, hoje nós viemos clamar o Javé Nessi sobre nós. Nós viemos clamar o teu grande milagre neste território que somos nós. Nós somos combatentes em teu nome, e como Paulo e Silas da prisão, mesmo provando da dor, mesmo provando de serem prisioneiros da humilhação, do rebaixamento, da rejeição, eles louvavam o Senhor, e porque louvavam, obtiveram a vitória. Amém, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. A Ti a vitória, o louvor, a honra e a glória. Tu é a vitória, Senhor. E de olhos fechados, o Senhor diz em São Mateus, no capítulo 15, no versículo 8: este povo somente me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensino os preceitos que só vêm dos homens. Este é o grande risco, esta é a grande tentação do ser humano: honrar o Senhor só de boca. Mas toda a nossa vida tem que ser um culto de louvor. A cada gesto, como dizia o meu fundador, o mínimo gesto do ser humano deve proclamar que ele tem um Deus, que ele tem um Criador que o ama, que este Criador é Pai, e que este Pai o ama tanto que derramou sobre ele o seu amor, o Espírito Santo. E este Espírito Santo suscita no homem a obra nova, a vida nova. Meu irmão, minha irmã, não honremos, não louvemos o Senhor com nossos lábios apenas, mas também com os lábios, as mãos, com as nossas ações, os nossos pés, os lugares onde nós frequentamos. O nosso corpo é louvor, a nossa voz é louvor, a nossa mente é louvor, o nosso coração é louvor, porque é aqui que o Espírito habita, e é a partir daqui que a obra nova começa. Amém? Diga isso para o Senhor: Senhor, eu não quero te louvar somente de boca, mas que a minha vida seja louvor, que a minha vida seja testemunho, que a minha vida seja vitória, que a minha vida seja proclamação. Javé Nessi, porque Tu és grandioso. Javé Nessi. Meus irmãos, é tão bonito perceber que enquanto Moisés louvava, de mãos erguidas proclamando a autoridade do Senhor, quem lutava pelo povo? Josué. E Josué no hebraico significa Yeshua, Deus conosco. Yeshua é o nome de Jesus. Enquanto nós louvamos, Jesus luta por nós. Quando nós louvamos e mantemos as nossas mãos erguidas em louvor, o nosso coração voltado inteiramente para Deus, o próprio Jesus luta por nós, o próprio Jesus luta por você. Não é a murmuração que garante a vitória, não é a reclamação, não é o sustento da nossa derrota, mas é o louvor, o reconhecimento de Deus como Deus. Quando nós estamos na batalha e a situação parece tão difícil, a derrota é iminente, é preciso falar: eu tenho um Deus. Deus é Deus.
Deus é Senhor e nesta batalha Ele há de ser glorificado. Nesta situação, Deus tem que levar a melhor. Ainda que para isso eu perca, ainda que para isso eu tenha que perder, mas desde que Deus ganhe em mim, eu serei feliz. Deus estará sendo Deus. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Te conhecia, Senhor. Esse é o cântico de Jó. Somente em palavras. Esta música está no livro de Jó, número 42. Mas hoje porque Jó fez a experiência do louvor. Quando ele parou de reclamar, quando ele parou de ouvir os seus amigos que só reclamavam junto com ele, o Senhor deu prosperidade para Jó. Deus devolveu a sua saúde. Deus devolveu a sua casa, a sua esposa, os seus filhos e filhas. Mas hoje meus olhos Jó conheceu o Senhor e teve a vitória. O Senhor também quer ser conhecido por você. Agradável som é a nossa vida. Se o meu viver também te agrada, sacrifício de louvor, sacrifício mesmo que doa, Senhor, nós vamos proclamar a sua vitória. Como tua glória na cruz encheu a terra, toda a terra, toda a terra, adoração e vida te dou. Erga os teus braços e cante. Após de ti eu seguirei junto a ti. Não há temor quando Deus está na frente. Grandes vales e montanhas eu atravessarei em atravessarei, derramarei as minhas lágrimas. Quantas vezes preciso for, sofrerei as demoras de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o Senhor. Após de ti eu seguirei. Cante isso para Jesus. Junto a ti você não vai temerei. Grandes vales e montanhas atravessarei, derramarei as minhas lágrimas. Quantas vezes preciso for, sofrerei as demoras de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o Senhor. De uma coisa eu estou certo, eu espero no Senhor, que com Ele eu seja mais que vencedor. Após de ti eu seguirei. Junto a ti, Senhor, junto a ti eu não temerei. Ainda que tenham grandes vales, altas montanhas, eu hei de atravessar em nome do Senhor. Derramarei as minhas lágrimas. As minhas lágrimas. Quantas vezes preciso eu hei de sofrer as demoras de Deus, porque eu tenho um prêmio. A vitória me está garantida. O meu prêmio na terra é o Senhor. Aplaudamos o Senhor. Estou certo, eu espero no Senhor. Com Ele nós somos mais, muito mais. Com Ele eu seja mais que vencedor.